Então, eu fui advogada corporativa por mais de 10 anos, trabalhei muito com a área de consultivo, né, área de contratos e consultivo em grandes empresas. E aí, depois, em 2017, que eu tive uma temporada fora do país, fui estudar um pouquinho sobre o mercado de legal techs e entender como a tecnologia poderia contribuir com a gestão como um todo, né? E foi aí que eu tive contato com muitas mulheres empreendedoras de outras soluções de fora, que inclusive tinham um interesse no mercado brasileiro e conectar todo esse ecossistema de inovação. Então, eu digo que o empreendedorismo ele faz com que você fique sempre buscando ainda mais inovação para trazer mais novidades e não poder perder nada disso, porque cada dia tem um cliente novo chegando com uma demanda que você às vezes não conhece tanto, mas que tem que estudar profundamente para poder atender. Então, é um desafio constante da gente se manter atualizado, de estar no meio do ecossistema, de buscar conexões, networking, conhecer todas as empresas, né, ter um bom relacionamento. Isso independe do gênero, independe da questão da presença feminina, mas a gente, com um jeitinho aqui, vai conectando todo esse mercado. O mercado jurídico, todo mundo se conhece aqui, mesmo num país como o nosso, que é tão grande, tem tanta representatividade em OABs estaduais e tudo, e o mais importante é a gente ter um bom relacionamento, né, ser muito ético com relação à atuação do advogado, a atuação, né, na profissão como um todo. Então, a carreira de empreendedora, ela requer ainda mais do que quando a gente está, por exemplo, vinculado a uma instituição única, né, a uma empresa só, um escritório só. Você pode inovar estando dentro da instituição, mas você estando fora, você tem uma visão muito mais ampla de vários outros projetos, de vários outros cenários. E eu acho que essa construção de repertório de 2017 para cá é que faz com que a gente tenha um pouco mais de background mesmo, né, de histórico para contar e saber o que dá certo, o que dá errado, tentar o aculturamento dentro de cada escritório ou de cada ambiente corporativo, muda, né? Obviamente muda conforme o negócio, conforme o segmento, conforme a gestão, né? A importância da gestão nisso. Então, eu tenho projetos com escritórios super tradicionais, tributaristas, por exemplo, tem escritórios, né, que já são um pouco mais focados no massificado e aí muito mais tecnologia, né, envolvida. Tem escritórios que estão muito mais ainda em projetos trabalhando a questão da inovação, de desenvolvimento de liderança. E, em contrapartida, em projetos com corporativo, a gente vê aí empresas que já têm tecnologia super de ponta e precisa trabalhar a questão comunicação, que é um grande desafio, né? Então, acho que a gente tem que buscar sempre eventos, referências internacionais, tendências, para trazer um pouquinho dessa novidade, explicar e aplicar isso dentro das realidades que a gente visualiza, né? Não, tanto nas consultorias quanto na parte de implantação de tecnologia. Então, o que eu poderia também deixar um pouquinho de conselho e tudo mais, essa construção da parte do empreendedorismo se você quer ser uma empreendedora hoje, independente, né, que acho que é o caso da Daniela aqui também, é você trabalhar isso, de estar sempre atualizado, de buscar referências fora, nem tudo está aqui no Brasil, mas buscar referências, tentar trazer um pouco, tropicalizar isso para a nossa realidade, mas entender que lá fora do país tem muitos desafios que a gente acaba conectando aqui com a nossa realidade, né? Então, isso é importante e conhecer muito a realidade do teu cliente, né? E saber como que você pode trazer isso no ponto certo, na medida certa, sem ser evasivo, sem trabalhar uma mudança drástica, às vezes, no modelo de gestão que pode, inclusive, prejudicar o negócio. Então, a gente tem um papel de consultor aqui, um cuidado muito grande nesse sentido. E empreender, né, na verdade, é às vezes muito mais difícil do que você estar somente numa empresa, né? Trabalhar só com uma realidade. E eu digo que a inovação, assim como a Andressa está dentro ali, buscando inovação todo dia, né, trazer isso para a organização, a gente precisa conectar um negócio chamado inovação aberta, tá? E poucas pessoas conhecem, poucas pessoas fazem isso de fato. Principalmente pelo medo, né, do direito, medo do advogado, de
passar algo que seja estratégico da sua gestão para outros. Mas a troca, o benchmark entre escritórios é muito rico. Né? O benchmark entre empresas do mesmo segmento também é muito rico. E então a gente tem que estar muito aberto para essa troca, né? A gente fez um evento recente aqui com o pessoal da Coca-Cola, Banco Votorantim, que são clientes, né, que passaram aqui pela Hiló, Itaipu, e um deles a gente fez um evento fechado, né, para discussão sobre benchmark, e não tinha escritórios de advocacia, era só corporativa. E aí teve um caso interessante que eu comentei com uma delas, né, eu falei, poxa, tem uma empresa muito grande, concorrente de vocês, que gostaria de participar dessa discussão. E eu fiquei um pouco assim, né, de convidar sem antes pedir a permissão deles. Eu disse, nossa, que ótimo isso, porque vai ser muito legal ter alguém do segmento para trocar figurinhas, né? E a gente sempre fica, opa, será que posso trocar ou não, né? Igual entre escritórios do mesmo segmento, a gente fazer esse benchmark. A gente faz um bom relacionamento, mas não troca de fato. E isso é contra a inovação, né? O fato de você compartilhar questões estratégicas até determinado ponto, óbvio, mas práticas de gestão não vai fazer você melhor ou pior, né, do que o outro, porque cada um tem a sua especialidade, tem espaço para todo mundo, né? Se você é bom no que você faz, em reter seus clientes, e você tem um bom relacionamento entre escritórios concorrentes, por exemplo, isso só agrega no teu mercado, né? Você não precisa ficar com medo do concorrente. Então, a diferença entre fazer e executar, né? Você conhecer a realidade do outro e executar tão melhor do que ele, é a tua capacidade de inovar e de fazer muito bem o que você faz. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão da inovação, buscar referências fora, buscar referências de outras empresas, de outros concorrentes. E outra coisa, assim, também, oxigenar um pouco, né, essa questão da gente só buscar gestão jurídica. Práticas de gestão, práticas de liderança estão em outros segmentos também. Aliás, estão muito mais desenvolvidos em outros segmentos do que no próprio jurídico. Então, eu vejo empresas, bancos, né? Poxa, tem fintechs, tem outras empresas que estão com função muito mais aguçada de inovação para liderança, por exemplo, e o jurídico está lá engatinhando, buscando só referências de direito, só referências jurídicas. E a gente não precisa ter isso. Para a gente poder abrir a mente, tem que olhar o que está sendo de inovação no mercado do varejo. O que tem de inovação no mercado de marketing que eu posso trazer aqui para o jurídico? Isso sim é você trazer, oxigenar, né, e buscar inovação. Então, é importante trazer isso dentro, né, na raiz como empreendedora, dentro do próprio negócio, né, de estar aberto a conexões, network, comunicação, buscar referências de outros segmentos, né, e fazer uma boa conexão com o mercado. Tá? Eu acho que isso é fundamental para quem quer buscar, enfim, trazer uma novidade assim para dentro do ambiente e conhecer um pouquinho de inovação, falar que inovação aberta, ela acontece dentro de casa, ela não acontece dentro de casa, a gente tem que buscar referências fora, né? Buscar referências e repertórios diferentes. Então, se eu puder sempre deixar um recado, deixar alguma coisa para ler, alguma dica, né, com relação ao empreendedorismo, é isso, a gente não dorme, a gente está sempre buscando novidades, né, que eu digo isso é importante. E os desafios, né, que também é um tópico aqui para eu deixar depois para a gente conversar um pouquinho, os desafios que a gente tem nesse meio, com relação à parte de empreender, né? Primeiro, autoconhecimento, né, da gente como gestor, da gente como pessoa, e aqui não digo só das mulheres, mas digo também, né, das outras frentes que a gente vem trabalhando de liderança e de gestão, mas de trazer um pouquinho desse autoconhecimento, saber quando que é necessário tirar o pé, saber quando que é necessário parar um pouquinho, observar, né, dar oportunidade de fala para outras pessoas que trabalham contigo, para fazer essa troca. Então, um pouquinho de conhecimento é importante. E um ponto que é bem legal aqui, vou deixar os comentários, não só porque, né, a gente trabalha com isso na Hiló, mas é a Hiló Mais, trabalha com diversidade e inclusão, e isso é o que pode também oxigenar muito
ideias e inovação dentro dos times, né? A Andressa comentou aí de alguns projetos de desenvolvimento de liderança internos, né? E aí não só para escritório, quanto para jurídico interno também, trabalhar isso, né, da diversidade. Aí eu digo não diversidade só de trazer as mulheres, tá? Mas de trazer mulheres negras, por exemplo, de fazer programas de incentivo e contratação de jovens de outras classes, tá? Isso sim é um ponto importante que a gente precisa, de fato, trazer para dizer somos multidisciplinares, temos visões distintas, temos inovação aqui. Empreendedorismo e inovação dependem de diversidade, depende de trazer e incluir, né? São questões diferentes, são métricas diferentes, são avaliações diferentes que a gente precisa trabalhar para trazer um público mais diverso. Todas as minorias, elas têm que ter espaço, principalmente no ambiente do direito, principalmente na advocacia. Hoje a gente vê muitos estudantes de direito, né, se formando, que são trans, por exemplo, que passam por muitas situações que acabam, né, não inserindo eles no mercado. Então, além de a gente abrir isso, a gente também inserir. E tem um outro ponto que eu queria comentar aqui antes de passar para a Giovana, é a questão do etarismo, tá? Que é um outro tema que eu acho super interessante e que a gente precisa trabalhar, que é quando a gente fala aqui, poxa, a pessoa tem uma baita de uma experiência, mas ela já está velha para o mercado. Então, essa pessoa que está velha para o mercado, ela tem uma experiência muito grande, ela pode agregar muito para o negócio, ela pode trazer visões que você fica ali 10, 15 anos para construir. Então, incluir pessoas que têm mais idade também no ambiente de trabalho faz toda a diferença, né? E entender que tem diferenças de concepção, de vida e etc., mas são pessoas que podem, de certa forma, atuar como mentoria, atuar como consultoria e trazer um pouquinho, né, de experiência aqui para o mercado, para o desenvolvimento. Então, se puder deixar esses comentários aqui, são alguns pontos que eu gosto de trabalhar, conectando inovação, criatividade, não tem como sem né, trabalhar isso sem conectar com diversidade e inclusão. Então, são pontos bem interessantes aqui para a gente debater. Obrigada, Gisele, pela sua colaboração. Daniela, se você quiser continuar e debater um pouquinho também. Muito legal essa tua fala, Gisele, sobre essa conexão, né, que a gente precisa trazer para dentro dos escritórios de trajetórias diferentes, né, experiências diferentes, e as pessoas vêm cada uma com o seu caminho, cada uma com a sua bagagem, agregando dentro das estruturas das empresas, enfim, dos escritórios de advocacia, para gerar um resultado melhor, né, trazer essas visões que são tão importantes para que a gente possa construir uma realidade que realmente abarque a todos, que entregue mais qualidade para o cliente, né? Porque lá do outro lado, o cliente às vezes tem também essa bagagem diferente, também precisa de um retorno, né, à altura. Então, é muito importante realmente que se construa um time assim muito diverso e muito conectado para fazer essa entrega aí com máxima qualidade. E um ponto que me chamou bastante atenção na tua fala e que sempre pegou muito assim para mim, né, como gestora de áreas jurídicas e de controladoria também, é a solidão, né? Eu acho que a gestão, por vezes, se torna uma atividade solitária, porque no ambiente dos escritórios de advocacia, até então, assim, talvez agora estejamos evoluindo um pouquinho nesse sentido, mas não existe muito essa rotina da troca, né? E aí a gente fica ali dentro daquele mundo tentando construir inovação, tentando pensar fora da caixa dentro de um ambiente fechado, né? Sem ter muita oportunidade e às vezes até pelas regras implícitas do negócio, né? De ter contato e de trocar informações, enfim, de construir com outros escritórios, com outras empresas da área. E aí entra muito esse papel da consultoria, né, das empresas que se propõem a fazer esse meio de campo, né, e muitas vezes organizar eventos, como vocês fazem, assim, para quebrar esse gelo, né, e oportunizar essa troca que sempre é muito rica, né, e muito acalentadora para o gestor, porque ele consegue enxergar ali do outro lado não um concorrente,
né? Mas um par, uma pessoa que também está naquela demanda de gerar inovação, de fazer um escritório crescer, de produzir uma entrega melhor, né? E essa é uma atividade muito que demanda muito pessoal e profissionalmente, né, dos gestores. E eu acho que a gente precisa fomentar essa troca, né? Essas oportunidades aí de interação são sempre bem-vindas e acho muito legal que cada vez mais que se oportunize isso. E uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Gisele, se tu me permite, assim, eu noto, né, que na pandemia houve um boom de empreendedores, né, tanto na área da tecnologia jurídica quanto em todas as outras áreas que envolvem assim essa atuação, né, dos escritórios de apoio, enfim, empresas que oferecem de tudo um pouco para facilitar, né, a vida do escritório e dos gestores. Você acha que esses empreendedores assim chegaram para abalar o mercado e realmente têm entregas efetivas, né? Ou que essa é uma onda que em algum momento vai baixar? Vivemos aí uma crista da onda, né, desse boom de empreendedores, em algum momento vai baixar. O mercado precisava disso, dessa sacudida, ou realmente esses novos empreendedores têm tempo determinado e em breve as melancias vão voltar para onde estavam. Vão se acomodar, né? Vão se acomodar. Não acredito nisso, Daniela. Acredito que as melancias elas estão caindo e se quebrando mesmo, e outras vão ficar, e só vai sobreviver quem tiver consistência, né? Eu adoro essa palavra, e eu entendo que empreendedorismo é isso, é você ter persistência, mas mais do que isso, você ter consistência naquilo que você faz, naquilo que você fala. Não basta você ler, né? Eu advogatei muito isso. Li um livro, agora eu sou especialista no tema, né? Nossa, LGPD todo mundo é especialista, agora ESG todo mundo é especialista, enfim. Então, o que é importante? Você ter consistência para empreendedorismo, principalmente. Cara, resiliência todos os dias, né? Cada boleto que chega, cada momento, cada inovação que você acaba perdendo, que teu negócio não está oxigenando ali como deveria. Eu fui recentemente no Legal Week, que é o maior evento é uma feira, a maior feira de tecnologia jurídica do mundo, né? Acontece em Nova York, e esse ano a gente foi e tinha, assim, muitas ferramentas, muitas LaTeX, né? Qual que é a diferença do mercado brasileiro para o mercado americano para o outro? É a capacidade de fazer e de ter consistência naquilo, de entregar, né? Então, vejo que o número de LaTeX tem crescido, né? De empreendedores no direito tem crescido muito. Vão ficar sempre aquelas que tiverem mais persistência, que o negócio estiver na crista da onda, mas que tem que sempre estar inovando, sempre buscando. A tecnologia se torna obsoleta muito rápido, né? Não basta só trabalhar a questão da automação, você já tem que trabalhar algo mais. Mas eu acho que é isso, assim, né? Os empreendedores, eles têm fôlego para continuar, mas só continua quem de fato aposta e está disposto a entregar aquilo ali, né? E outra, o sucesso não vem no primeiro ano e nem no segundo ano. Você pode ter a sorte de ter uma captação boa, né? Fazer um venture capital, alguma coisa nesse sentido, mas a persistência de 3, 4 anos para você começar a consolidar um modelo de tecnologia que seja coerente, né? Que você já fez projetos que não deram certo, que você já ajustou a tecnologia como, né, no geral do entregável, para daí sim você começar a render frutos. Então, quem não tem persistência vai morrer no meio do caminho. Isso é natural para qualquer outro tipo de negócio, né? Então, eu vejo muito isso no direito. Se você olhar fora do país, cresce muito o volume de empresas com entregáveis pequenos, mas a tendência é que tenha uma consolidação do mercado pelas grandes. Então, Exatamente. quem é pequeno bom está sendo comprado, né?